paz do Senhor Jesus. Se puder me dar um pouco mais de retorno, eu agradeço, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Além do Moisés no hospital, eu gostaria que vocês atentassem também para o Felipe Santiago. Deve estar no grupo de oração. Ele é um bombeiro que se queimou na 25 de março, nesse incêndio que houve na 25 de março. Ele se acidentou lá, infelizmente, ele e mais um colega estão hospitalizados, né, e precisa da nossa oração. O Enzo, que a pastora Giselda orou, é um bebezinho de 2 meses, né, que precisa, a mãe está desesperada. Estamos orando, graças a Deus, as notícias são boas, né? Estão vindo para nós. Amém, amados? Também peço oração pela Bia, já está bem, parece que já negativou, mas teve Covid, a minha neta, né? Desfalcando o altar aqui, ela, o Marcelo, a Patrícia. Mas está também se recuperando. O nosso irmão Marcos, que teve que passar por um procedimento, também está se recuperando. Todo mundo decidiu, né, ficar enfermo juntos? Não pode, né, irmãos? Vamos repreender esse mal em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, orando ao Deus, Deus me colocou essa palavra no meu coração. Nós tivemos que fazer um planejamento diferente aí, devido à situação do hospital, corre para o hospital, volta do hospital, e era para estar lá em Ferraz hoje, estamos aqui, tivemos que mudar tudo, mas louvado seja o nome do Senhor, que estamos aqui hoje para exaltar e glorificar o nosso Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Abra, por favor, as vossas Bíblias no livro de Isaías 55, uma palavra muito conhecida. E que nos chama a atenção. E eu gostaria de colocar no coração dos irmãos nessa noite. Também a Luizinha estava enferma também, está melhor, graças a Deus. Né, a filhinha do nosso irmão Daniel. E o Arthur. Né? A minha filha não pôde vir hoje por causa do Arthurzinho. Uma inflamação muito forte na garganta, no ouvido. E também estava no hospital hoje, mas já está em casa, graças a Deus, se recuperando também. Vão orando aí, tá bom, irmãos? Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu diria assim, que há um limite de Deus na questão da nossa busca, da nossa confiança, da nossa esperança no Senhor. A Bíblia diz assim em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Não é isso que está escrito aí? Enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então o que me chama a atenção aqui nesse versículo é exatamente isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse enquanto se pode achar me dá a entender que existe um limite de graça e de misericórdia na questão da salvação, irmãos. Que nós precisamos entender hoje. Amém? A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Estamos vivendo numa igreja que está sendo envolvida num sentimento de apostasia. Muitos estão se esfriando pela multiplicação do pecado nesse mundo. E eu quero chamar a sua atenção.
enquanto se pode achar. Então significa que há um limite de busca, há um limite, meus irmãos, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas na face da terra. E ele diz assim: invocai-o, significa está orando, está buscando a sua presença, enquanto ele está perto de cada um de nós. Então vai haver um momento que ele vai estar distante, ou haverá um momento que talvez Jesus, eu creio que esse momento é exatamente na sua vinda, onde ele vai buscar, vai trazer, e aí se encerra o limite da misericórdia, irmãos. O limite da misericórdia de Deus. E eu quero colocar isso para vocês. E aí, Jeremias, capítulo 29, versículo 12 ao versículo 14, diz assim: então me invocarei, e irei e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Tempo de misericórdia de Deus. Buscai enquanto ele está perto. Versículo 14 diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor. Isso é tremendo, irmãos. É Jesus nos abençoando, nos ajudando nas limitações, nas nossas fraquezas, talvez na nossa infidelidade à sua palavra, à sua obra. E farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Falando de Israel, obviamente, aqui, mas também trazendo para os nossos dias, queridos. Deus está nos congregando. Eu quero crer que estamos vivendo os últimos dias, eu não vou dizer assim, mas o final dos tempos. O que nós olhamos e como nós olhamos para o mundo hoje: violência, morte, droga, prostituição. Hoje os valores estão completamente trocados. Se você é justo, você é mal visto, porque os valores estão trocados. Aquilo que está certo hoje, na concepção de tudo que Deus deixou para o sistema, para o mundo, está errado. E tudo que está errado em relação a Cristo, para o sistema, está certo. Então nós estamos vivendo em momentos difíceis, momento de congregacionar com mais dificuldade, vamos dizer assim. Há um esfriamento espiritual na igreja de Deus, na igreja evangélica. E o ódio se estabeleceu, sim ou não? Está estabelecido o ódio. Quando você fala que é cristão, há um ódio em cima da sua fala, quando você vai trazer a ministração para alguém, fala do amor de Cristo, há um repúdio aí. E isso está trazendo para nós uma grande preocupação. Então, ele diz assim no versículo, volta ao versículo 13, por favor, querida. Queridos, né? Lá em cima tem bastante gente. Buscai-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, há uma necessidade de uma conversão absoluta para nós suportarmos os dias maus. Lá em Efésios, fala para nós nos revestirmos, né, da roupagem que Deus determina ali, para que possamos resistir esse dia mau. E esse dia mau está acontecendo, irmãos. A Bíblia diz que Deus não trabalha no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, significa que há um limite. Eu vejo aí como um limite traçado por Deus para a sua busca. Vai haver momentos em que buscarão, mas não encontrarão, diz a palavra. Porque as portas serão fechadas, estarão fechadas. Terão sede da palavra, mas não terão a palavra. Fome de Deus, mas não terão Deus. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo. E a igreja precisa abrir o entendimento, abrir o coração, compreender isso e passar a buscar a Deus de todo o coração. Veja o que está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 e o 2. E nós, cooperando também com ele,
vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Infelizmente, muitos recebem essa graça em vão, porque as obras que fazem demonstram exatamente isso. E nós deveríamos fazer o quê, queridos? Fomos agraciados por Cristo. Essa graça que nós não merecíamos, o Senhor nos concedeu. Houve uma escolha de Deus em relação à minha vida e à sua vida. Não foi vós, mas eu vos fiz ovelha do meu pasto. Olha a graça do Senhor Jesus. Não éramos merecedores de tanto amor, mas Ele nos amou. Amém? Ele segura em nossas mãos, né? Ele nos tira do lodo, lamaçal do pecado, e nos faz entender, compreender, discernir a sua graça. E tem muitas vidas que fazem da graça do Senhor uma coisa vil, uma coisa sem importância, sem muito o que fazer. Versículo 2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Enquanto é hoje, é dia de buscarmos a glória de Deus, amém. Enquanto é hoje, é dia de entendermos e compreendermos a obra de Cristo em nossas vidas. E começarmos, meu querido, um movimento firme de Deus para resgatar, como a pastora orou agora, tirar da ignorância muitas pessoas que fazem do culto algo vão, da graça algo sem sentido. Haverá um limite, irmãos. E quando essa porta se fechar, aí, lembram-se de Noé, construindo uma arca no lugar distante das águas. Quem olhava para aquela obra, com certeza, e como muitos olharam, achou que aquilo era uma obra vã, sem sentido. Como construir uma arca num lugar onde não tem água? E uma arca enorme, uma embarcação enorme, construir ali, não tem sentido, parece que não tem sentido, mas Noé ministrava, pregava: olha gente, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e aconteceu. Só que no momento que acontece, as portas daquela arca são fechadas, e nada poderia mais adentrar ali. Então ali, o que Deus fez? Extermina, Ele destrói toda aquilo, a sua criação, tudo que tinha fôlego ali, morreu. Por quê? Porque não deram crédito à voz profética de Deus através do seu servo Noé. Amém? No livro de Hebreus, capítulo 2, no versículo 3, eu vou abrir aqui, que eu gostaria. Hebreus, lá no finalzinho, Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Sabe, irmãos, tem coisas escritas aqui no livro de Hebreus, tem palavras, tópicos, né? Que nós precisamos prestar muito atenção, como servos de Deus, convertidos, que levamos a obra do Senhor a sério. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é no capítulo 2, versículo 3, que diz assim, são declarações que merecem uma atenção dos servos de Deus, em questão do limite de Deus, na questão da salvação, na questão do tempo do Senhor, do tempo aceitável de Deus, né? Do tempo da misericórdia do Senhor. Porque poderíamos estar lá assistindo, o que tem hoje na televisão lá? Faustão não tem mais, né? Tem? Tem. Tem hoje também, né? Não tem hoje. Sei lá o que tem na televisão. Bom, poderíamos estar perdendo nosso tempo lá. Mas olha o que diz aí. Como escaparemos, irmãos? Nós temos que observar isso. Se não atentarmos para tão grande salvação,
Significa, eu preciso me alimentar dessa esperança que a minha vida está escondida em Cristo Jesus, como diz em Colossenses capítulo 3, que eu sou uma nova criatura, porque as coisas velhas já não existem mais, e que nenhuma condenação há para a minha vida, porque estamos no Senhor. Posso ouvir um amém, irmãos? Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Eu me faço lembrança agora, antes de concluirmos o texto, que na faculdade ali, nós tivemos um professor, ele é ateu, dando aula de teologia na faculdade. Mas tudo tem seus propósitos, né? E ele fez em 6 meses 2 perguntas para a classe, e queria a resposta das 2 perguntas. Ele disse assim: eu quero saber o que vocês entendem sobre as 2 naturezas de Cristo. O que vocês podem me falar como alunos de teologia das 2 naturezas de Cristo? E o segundo ponto, a segunda pergunta que ele fez, que valia nota, valia 5 pontos essa nota, essa pergunta. A outra pergunta, ele disse assim: fale-me sobre o livre-arbítrio. Queridos, é lógico que como pastor, eu acabei respondendo espiritualmente para ele. Lógico que eu tirei uma nota com menos meio ponto, vamos dizer assim. Não tirei a nota absoluta, porque eu respondi exatamente, espiritualmente falando. Eu queria tocar naquele coração, que Deus tocasse naquele coração. Ele não aceitou a minha colocação espiritual. Ele não perguntou para mim espiritualmente, ele perguntou para mim academicamente, e eu respondi espiritualmente. Falei a verdade? Falei bobagem? Não falei. Ministrei o coração dele, ministrei. E que seja a graça do Senhor sobre a vida dele. E a segunda pergunta que ele me faz é sobre o livre-arbítrio. E aí eu comecei a responder novamente, tudo espiritualmente. Um colega meu, católico, do meu lado, eu falei assim: veja a minha resposta. Ele falou assim: olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Ele vai tirar nota sua aqui, porque você está respondendo espiritualmente falando, e ele não te perguntou dessa forma. Mas eu fiz questão de aí eu troquei, fiz a resposta academicamente, mas lá no pontinho, na última conclusão, eu disse: posso estar certo ou posso estar errado. Eu creio que estou certo em crer em Cristo Jesus, aguardar na sua infinita misericórdia, ser remido pelo Senhor e aguardar na sua salvação. Agora eu não sei o Senhor. Eu dei só uma alfinetadezinha bem pequenininha para não machucar muito. É livre-arbítrio, querido. A escolha é sua. Se eu estiver certo, irei para a glória. Se eu estiver errado, todas as minhas práticas é dentro de ética, honestidade e verdade. Estarei fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo de um homem fazer, mesmo sem discernimento espiritual em Deus. Então nós respondemos mais ou menos assim para ele. Então, irmãos, nós temos que aguardar, como convertidos que somos do Senhor, aguardar na sua salvação. Ele fala assim: a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, amados, nós temos que ter uma vida diante do Senhor Jesus, a cada manhã, Senhor, renova em nós a sua misericórdia. A cada noite, Senhor, entregamos nas tuas mãos a nossa vida, não sabemos se vamos acordar, porque basta cada dia o seu mal. Então nós temos que nos cobrir dessa graça, nos cobrir dessa certeza e entender que há um limite. Podemos estar aqui conversando com os irmãos agora e daqui a pouco não estaremos mais aqui falando. Há um tempo determinado para todas as coisas na face dessa terra. Posso ouvir um amém, irmãos?
Hebreus mesmo, capítulo 3, versículo 14. Aqui mesmo, vamos atentar para algumas coisas aqui em Hebreus 13 e 14. Por quê? Nos tornamos participantes de Cristo se retivermos, há uma colocação aqui. O que, queridos? Firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, começamos uma vida com Deus, convertido, iluminados pela palavra, e nós temos que perseverar nessa doutrina até o fim. Haja o que houver, haveremos de ser jogados, meus irmãos, sobre as nossas vidas, casa e família, muitas setas de desânimo, de insegurança, de maldade, e nós precisamos estar revestidos com esta fé. Amém? A Bíblia diz assim, versículo 12: Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. No nosso coração precisa ter o quê? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus. A Bíblia fala assim que nós podemos tudo pela verdade, bondade e justiça de Deus. Estou sendo claro, irmãos? Está meio confuso. Amém? Independente de qualquer coisa, nós precisamos ser éticos, verdadeiros, justos. Nós precisamos ser, meus irmãos, viver uma vida moral, uma vida doutrinada pela verdade da palavra de Deus. Todos os princípios do Senhor precisam estar dentro do nosso coração. E ele fala assim, se hoje, ele fala assim, versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Eu não posso deitar com dúvidas, irmãos. Eu não posso acordar sem buscar a face do meu Senhor. Eu preciso deitar com certeza absoluta que se Jesus voltar nessa madrugada, oh Deus, eu quero estar na tua presença. Amém? Eu quero estar no altar de Deus ali, buscando a palavra do Senhor, e que seja aquela, vinde a mim, benditos do meu Pai. Amém? Reservado para você um palacete. Pode ser, meus irmãos, piquititico, mas vai ser um palacete diante do Senhor. Amém? Está dando para entender, queridos? E aí ele vai para o versículo 14, que encerra essa porque se tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança, teremos que guardar isso dentro de nós, até o fim, amados. Até o fim, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem fala isso é? Quem fala isso? Josué, né, irmãos? Até o fim, não importa o que possa acontecer, quantos inimigos tenhamos que vencer. E aí eu quero levar vocês, irmãos, ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, só para nós ficarmos um pouquinho. Depois os irmãos leiam o livro de Hebreus, que é muito bom, é maravilhoso. Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Irmãos, cuidado com isso aqui. Cuidado, porque se pecarmos voluntariamente, quer dizer, de uma forma voluntária, abertamente, sem temor, porque quando você peca involuntariamente, talvez você pecou por falta de conhecimento, por situações que se levantaram. Há um advogado que vai advogar por nós, que esse advogado é Jesus Cristo. Amém? Há pecados e há pecados. Agora, o que eu não posso é ter uma vida na prática do pecado, porque o tempo é hoje, irmãos, o tempo é agora. O tempo não é amanhã, amanhã pertence ao Senhor. O tempo não foi ontem, porque ontem já passou. Já vencemos, concorda comigo? Agora o tempo é hoje, é agora. O meu coração precisa estar como Jesus 100%.
confiados no Senhor, nessa esperança gloriosa de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Só para confirmar, Hebreus 3, do 7 a 15, só para vocês, para fechar esse entendimento. Voltem em Hebreus 3, novamente, agora do 7 ao 15, que diz assim, olha: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a minha voz, o que acontece? Não endureça o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. O coração se endurece? Se endurece, está dizendo aqui. Ali houve, meus irmãos, coisas tremendas na vista do homem. Ali o pessoal viu a obra de Deus. Tiveram, meu querido, junto com Moisés, com Josué, com Caleb, mesmo vendo as obras manifestas de Deus. Imagina o mar vermelho se abrir. E realmente é um lugar tremendo lá. Vê, queridos, eles passam em seco. E Deus ali destrói todos os inimigos. Mesmo assim, dureza de coração. Tempo limitado da graça de Deus naqueles corações. Não sei quantos mil, não vou jogar aqui, uns falam mais de 3. Apenas 2 chegaram à terra prometida. Falam de 3 milhões de almas, né, irmãos? Entre mulheres e crianças. Mas só 2 adentraram. Por quê? Tempo limitado de Deus ali, naquelas vidas. Por isso que o dia é hoje, o momento é agora, a verdade é agora. Amanhã pertence ao Senhor. Não sei se eu conseguirei respirar esse ar. Portanto, na vida do cristão não pode haver dúvidas, não pode haver insegurança. E aí eu continuo lendo aqui: não endureçais o vosso coração como na provação do dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então Deus colocou, eu indo ali quando eu vejo essa palavra aqui, eu vejo para meu Deus, eles estavam tão pertinho, mas tão pertinho de Israel, queridos, tão pertinho. O Monte Sinai fica próximo da fronteira com Israel, e eles voltaram, tiveram que voltar, fazer todo aquele percurso que não era propósito de Deus na vida deles, mas porque havia endurecimento de coração, falta de fé, mistura de gente, às vezes dando ouvido, meus irmãos, a pessoas erradas, buscando conselho nas pessoas erradas. Nós ministramos aqui quinta-feira sobre esse assunto. E aí ele fala no versículo 10: por isso me indignei, está ali, né? Contra esta geração e disse: estes sempre erram em seus corações e não conhecem os meus caminhos. Tem gente dentro da igreja que não conhece o caminho de Deus, porque se conhecesse não pecariam, ou não erraria tanto como estão errando. Versículo 11: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Tempo limitado de Deus. Deus limita o tempo para essas pessoas. Não entrarão no meu repouso. Mas, Senhor, nós fizemos. Não entrarão no meu repouso. Por quê? Porque não viveram como deveriam viver, como deveria agir, como deveria fazer. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E hoje coisas pequenininhas, irmãos, tira o irmão da igreja. Eu dizia na quinta-feira: nenhuma enfermidade me afastou da casa de Deus.
Só aquele momento que eu tive que me resguardar um pouco por causa da operação, mas em 40 anos de igreja, gripe, nada, irmãos. Aliás, praticamente não tivemos nesses 40 anos nada, né? Nada de sério. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por coisas mínimas, queridos, por coisas mínimas, deixa uma igreja. Eu até brinco aqui que eu tinha uma irmã que deixou a igreja porque o meu bigode era feio. Aí eu falei, eu corto o bigode, mas fica, né? Não é estranho isso, irmãos? Coração infiéis. Antes exortar-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então exorta. Você está vendo o seu irmão, sabe, caindo, sabe, se perdendo, exorta-o. Conversa com ele, traga para si. Traga para a realidade da palavra. Traga, meus irmãos, para o conhecimento. Injete no seu irmão uma injeção de ânimo, de alegria, de confiança no Senhor, de esperança na salvação. É longo, meus irmãos. O Senhor diz assim, um pouquinho de tempo estarei convosco. Mas um pouquinho de tempo de Deus, eu sei que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então eu estou pensando talvez daqui 1000 anos, mas pode ser daqui um dia. Aí ele vai bater, né? Quem ministrou aqui foi a Bia, né? As virgens, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Eram todas virgens. Significa, eram igrejas, representando aqui a igreja. Mas 5 imprudentes e 5 com prudência, agindo com prudência. Levaram, meus irmãos, reservas de óleo, estava com a lâmpada acesa. Aí veio o noivo e arrebata as 5 virgens. E as outras? Perdeu o tempo e perdeu a graça, perdeu os limites de Deus. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que o diabo faz? Setinha. Joga a setinha para cá. Setinha da preguiça, setinha da mentira, setinha da injustiça, setinha eu quero levar vantagem nisso. E aí gera-se uma situação de pecado. Então guarda, meus irmãos, versículo 15 agora, versículo 14, né? Primeiro. O 14. Alô? Aí, porque nos tornamos participantes de Cristo, já refazendo a leitura, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Renova em nós, Senhor, né? Aquele alegria da primeira casa, né? Renova na igreja o ânimo, a disposição de servir a Deus em todo o tempo. Como escaparemos se hoje ouvir a sua voz? Ouça, meus irmãos, e atenta para as coisas que Deus tem nos mostrado. E eu fecho aqui em Hebreus 4,16. Um pouquinho para frente aqui, versículo 16. 4,16. Que diz assim. Vamos ver a partir do versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos véus, retenhamos firmemente a nossa confiança. Até o fim. Haja o que houver, irmãos, em nome de Jesus. Lembra-se que Deus disse que seríamos um pequeno povo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo de Nazaré. É o espelho, né? Nós temos que olhar para Jesus. Cheguemos-nos, pois, com confiança no
trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Nós temos aí o sumo sacerdote. Nós temos aí a direção, o caminho, a verdade, a vida. Nós temos, meus irmãos, todos os ensinamentos. O trono da graça na minha vida representa o amor, o socorro de Deus, a misericórdia, o perdão divino, o batismo no Espírito Santo. Olha quanta coisa, meus irmãos, ele fala aqui o que representa esse trono de Deus na minha vida. O amor de Deus, a graça de Deus. Sabe, queridos, a misericórdia, o perdão de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus nos perdoou. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, essa é a segurança que nós temos no Senhor. É a maior bênção, meus irmãos, podermos estar com esta confiança, saber que nós alcançamos a misericórdia e achamos graça, a fim de sermos sempre ajudados pelo Senhor. Então, Deus nunca te desampara. Eu ministrava na igreja na quinta-feira. Se você desistir de Deus, Deus não desiste de você. Amém? Se você deixar o Senhor, Deus não quer deixar você, não vai deixar você. Por quê, meu querido? Porque Ele se revelou. Você é um servo de Deus, você é um convertido no Senhor. Deus tem uma obra nas suas mãos para realizar. Não desista do Senhor, não desista da igreja de Cristo, do corpo do Senhor, porque nós fazemos parte de um corpo que é ligado por juntas e medulas, né? E a unha precisa do dedo, o dedo precisa da mão, a mão precisa do braço, o braço precisa do corpo, o corpo precisa, meus irmãos, da força, a cabeça precisa do corpo, enfim, nós precisamos de Cristo, precisamos de Deus. Precisamos desse amor, desse perdão divino. E se porventura cometermos alguma que não podemos cometer, há um advogado aí por nós, irmãos, que vai estar sempre nos ajudando. Por causa de fraquezas, às vezes, um deslize, um pensamento inoportuno, que não era para ser pensado, uma circunstância, uma tentação. É só orar em nome de Jesus, que ela vai embora. Amém? Que ela desaparece, porque Cristo está conosco, Cristo vive em nós, amém? Ele está em nós, através do seu Espírito Santo de Deus, amém? Deu para entender, irmãos? Então, vamos voltar lá em Isaías, só para fechar aquilo que eu estou mostrando para vocês nessa noite. Isaías 55. Buscai ao Senhor, enquanto se pode invocar. Enquanto se pode invocar. Enquanto Ele está perto. Jesus está perto de você, meu irmão? Tem certeza disso? Tudo ok? Posso confiar? Será que Jesus está perto do pastor? Está na sua casa? Com seus filhos? Pastor, mas há uma situação. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus conhece aqueles que são seus. E Ele não desampara a sua igreja. Esta é a nossa confiança, irmão, a nossa certeza. Amém? Busca o Senhor. Buscar o Senhor, queridos, não é buscar na quinta-feira, na igreja. Aí chega em casa, coloca a Bíblia lá na prateleira. Ô Bíblia, até domingo, se Deus quiser. 4:45 eu te pego de volta. Não. Buscar o Senhor é em todo o tempo. É, como diz a Bíblia, nesse dia que se chama hoje. Viva o hoje de Deus com muita, sabe, meus irmãos, com muito vigor, vamos dizer assim, intensamente. Viva fortemente esse dia de hoje, porque amanhã nós não sabemos.
Amém? Quando for deitar, Senhor, por favor, me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai te cobrir nessa noite, te dar uma noite de descanso, te abençoar. Que a sua semana seja vitoriosa, querido. Uma semana abençoada, uma semana próspera, com saúde, com força, com alegria em Cristo Jesus. Que o Senhor seja louvado. Eu queria cantar um louvor, mas antes eu gostaria que o meu querido irmão presbítero orasse ao Senhor. Irmão mesmo. Ore, vamos orar, né? Vamos receber a graça do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, nesse momento, Senhor, eu quero suplicar a Ti que, Senhor, as Tuas mãos estejam estendidas. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Este povo. Aleluia. Senhor, a Tua palavra hoje foi ministrada e, Senhor, nos exortou a cada um de nós. É verdade, A Senhor. estarmos continuamente buscando a Tua presença. Sim, Senhor. A não deixarmos, meu Senhor, de estar diante de Ti, aos Teus pés, diante do Teu altar. Louvado seja o Teu Buscando nome, sempre, Jesus. Senhor, o Teu socorro, buscando sempre, Senhor, a Tua orientação. Amém. Porque muitas vezes, meu Deus, nós agimos sem consultarmos a Ti. É verdade, Muitas Senhor. vezes tomamos decisões, meu Senhor, que afrontam, Senhor, são contrárias àquilo que Tu queres para nós. Sim, Senhor Jesus. E aí, Senhor, o preço que nós pagamos é muito alto. É verdade, meu Portanto, Deus. Senhor, a importância de estarmos sempre Faça a Tua obra, Senhor. em comunhão com o Teu Espírito, em estarmos sempre buscando a Tua face, Sim, Senhor. buscando a Tua presença, está justamente no fato de que, cada vez, meu Senhor, que nos aproximarmos mais de Ti, quanto mais nos aproximarmos de Ti, buscarmos a Tua presença, mais aprenderemos de Ti, Sim, Senhor. mais o conheceremos como Deus. Sim, E Senhor. saberemos como agradá-lo. Aleluias. Amém, Senhor. Nós passaremos a errar menos. É verdade, Portanto, Pai. Senhor, abençoe o Teu povo. Abençoa, Senhor, Senhor. que esta palavra fique gravada na tábua dos nossos corações. Sim, Senhor. E que a partir de hoje, Senhor, ela seja uma verdade, Senhor, em nossas vidas. Sim, Senhor. E, Senhor, estejamos sempre buscando a Tua presença. Amém, meu Porque, Deus. Senhor, o Senhor é um Deus acessível. Sim, Senhor. O Senhor não é um Deus distante, Sim. mas o Senhor é um Deus que está sempre perto de nós. Aleluia, Senhor. Muitas vezes, meu Senhor, temos a impressão de que, Senhor, Tu estás distante. Senhor, aqueles discípulos, quando estavam caminhando para Emaús, eles começaram, Senhor, a falar, a recordar daquilo que vivenciaram com Cristo. Essa é a verdade, Senhor Mas os Deus. corações deles, meu Senhor, estavam tão obscurecidos pela tristeza, pelo fato de que Jesus Cristo havia morrido. Senhor, a tristeza tomara conta do coração deles de tal forma que eles se esqueceram, Senhor, de que o mesmo Cristo que anunciara a sua morte, É verdade, Pai. anunciara a sua Sim, ressurreição, Senhor. Aleluias. anunciara que ele haveria de levantar É, os Senhor. mortos. Desperta, Senhor, Pai. no momento que aqueles homens caminhavam e conversavam entre si com seus corações entristecidos, eis que Jesus Cristo se fez presente. Sim. Eis que Jesus Cristo começou, Senhor, a caminhar com eles. Aleluias. Então, Senhor, há momentos em nossas vidas que Tu estás, meu Senhor, perto de nós. Aleluia, Ainda Senhor que nós Deus. não percebamos. Sim, Eu Senhor. te louvo, Senhor, porque Tu és um Deus acessível. Aleluias. Senhor, não nos desampara. É verdade, Senhor. Mas até mesmo nos momentos de dificuldade, Tu se fazes presente. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias. E desperta, Só o meu Senhor é Senhor, da Deus. Tua santa paz. Amém, meu Quando Deus. nós, meu Senhor, nos despedimos, cada um com o nosso irmão, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos guie. E como diz a Tua palavra, Senhor, que Tu dês ordem aos Teus anjos Ao nosso respeito, Senhor. Sim, Jesus. para que, Senhor, os Teus anjos nos acompanhem. Amém, meu Nos Deus. levem, Senhor, até a nossa casa em paz e em segurança. Aleluias. Nome
nome do Senhor Jesus. Por tão grande verdade tu falaste aos nossos ouvidos hoje, pela boca do teu servo. Amém, meu Deus. Seja o teu nome, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Vamos louvar a Deus. Eu não sei se é aquele lá, é aquele? É aquele lá. Nós vamos louvar um louvor muito atual, um louvor que manifesta a grandeza de Jesus Cristo em nossas vidas. Só que é muito atual, né, irmãos? Então eu vou ter que talvez ensinar para vocês a letra. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto.